Hoje nós vamos meditar em Números 28. E aí, como você está hoje? Espero que você esteja bem. Se você está ouvindo esse podcast de manhã, espero que você esteja bem-humorado, tenha dormido bem, esteja pronto para iniciar um dia. Ou se você está indo dormir e teve um dia aí de muitas lutas, espero que você tenha sido bem-sucedido em tudo que você fez. Mas caso o que você esteja sentindo seja exatamente o contrário, você tenha acordado sem energia depois de uma noite mal dormida, ou você esteja no fim de um dia meio entristecido e pensando que foi um dia em que você parece que nadou e morreu na praia. Bem, que você receba do Senhor refrigério nessa hora, que você receba consolo, que você possa ser bondoso com você mesmo, bondosa com você mesmo, que você se perdoe por aquilo que você errou e que você alcance em Deus forças para escrever um novo dia, escrever uma nova história. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, bora, Deus te abençoe, que você tenha forças nele para vencer. Seja um dia que está começando ou descansar, dormir em paz para o outro dia que você vai viver em nome de Jesus na força dele. Amém? Que você tenha um ótimo dia ou uma ótima noite em nome de Jesus. Bom, vamos falar então de Números 28? O negócio é o seguinte, minha gente. Eu não vou ficar explicando sobre as ofertas contínuas para você. Não vou falar de holocausto, não vou falar de oferta pelo pecado, eu não vou falar sobre nada disso, nem de oferta queimada. E se você está pensando assim, nossa, Rita, mas que preguiça, então para que é esse podcast se você não vai explicar para a gente os detalhes? Bom, porque a gente já falou disso em Êxodo, a gente já falou disso em Levíticos, e eu não vou ficar aqui repetindo e esmiuçando, coisa que você pode procurar dos outros podcasts. Se você não leu o capítulo, se você não escutou a leitura que eu faço diariamente, eu vou te explicar. Nesse capítulo, o Senhor vai falar com Moisés a respeito de algumas ofertas, das ofertas que ele já havia explicado anteriormente, das libações correspondentes, quando que as ofertas deveriam ser feitas. E, inclusive, ele vai mencionar também as festas. Aliás, não só nesse capítulo 28 na meditação de hoje, mas também no capítulo 29 de amanhã, o assunto é esse, né? As festas solenes, etc. E hoje é sobre as ofertas. Então, a gente vai ver nesses dois capítulos que o que o Senhor vai fazer? Ele vai reiterar de maneira bem cuidadosa as instruções e vai falar sobre os sacrifícios, as ofertas, que eram o quê? Rituais diários, semanais e mensais para o povo. Gente, de maneira bem objetiva, o que é ensinado aqui não é para ser repetido por nós. Todas essas ofertas faziam sentido para o povo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o sangue do animal derramado era o que cobria o pecado, era o que dava acesso do povo a Deus. E hoje, eu espero que você já saiba disso, não há nada que eu e você possamos fazer que seja suficiente para nos abrir esse caminho até Deus. Eu e você, nós podemos ter muitas boas obras, mas o que realmente abre o nosso caminho a Deus é a nossa fé em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, como o Cordeiro de Deus que foi enviado a este mundo para morrer pelo meu pecado e pelo teu. Então, eu e você, a gente aprende nesse capítulo, a gente revê as ofertas ou aprende. E vamos ver também sobre as festas amanhã, mas na verdade, em relação às ofertas, a gente não as realiza atualmente porque elas são desnecessárias. Só que então a gente aprende algumas coisas a respeito de Deus nesse capítulo, pelo menos eu lendo, me salta aos olhos de maneira muito fácil. E eu não sei, vamos ver quantas eu destaco, porque na verdade eu estou fazendo essa meditação aqui com minha Bíblia no meu colo, enquanto eu descanso a perna por causa da cirurgia. Você já deve estar sabendo disso se você tem acompanhado os podcasts. Gente, a primeira coisa que me salta aos olhos de maneira muito, muito viva, é que no versículo 1 e 2, o Senhor vai falar para Moisés, olha, fala para o povo observar as minhas ofertas e para trazer tudo isso no tempo determinado. Isso me faz pensar que cada oferta, que tudo aquilo que Deus estabeleceu nos detalhes nesse capítulo, queridos, veio da cabeça de Deus. Deus tem um tempo determinado e ele tinha um tempo determinado para aquelas ofertas. Ele fala para Moisés, fala para o povo obedecer aquilo que eu estabeleci. E quando eu vejo isso, eu não consigo pensar em Deus como um Deus mandão, um Deus chato, um Deus autoritário, que quer que a gente faça tudo lá no cronograma dele. Ao contrário, eu olho para isso com graça. Vocês acreditam? Você consegue ver dessa maneira? Eu vejo Deus estabelecendo as ofertas que eram necessárias para o povo daquela época, para que o pecado deles fosse coberto, para que eles fossem perdoados, etc., pudessem se chegar a Deus. E eu vejo o cuidado de Deus.
O homem escolheu pecar, o homem escolheu se afastar do Senhor, e o Senhor foi lá e criou o meio pelo qual esse caminho seria restabelecido. E em Cristo Jesus, o caminho foi refeito, não é verdade? Nós podemos nos chegar confiadamente diante do trono de graça do Senhor, porque o Senhor Jesus, com o seu sangue, não como o sangue de animais, mas com o seu sangue, ele abriu este caminho para nós. Portanto, meus queridos, eu olho para essas instruções e eu fico pensando, que Deus cuidadoso, Deus cuidava do povo, Deus cuida de nós. Deus queria estar com o povo naquela época, Deus quer estar conosco. Deus amava o povo apesar do pecado deles. Deus nos ama apesar do nosso pecado. Então a primeira coisa que eu vejo é que Deus estabeleceu a maneira para o povo se achegar a ele e havia um tempo determinado. E ele pede para Moisés, fala para o povo fazer do jeito que eu falei. Como um pai, como uma mãe, né? Como alguém que tem autoridade sobre os filhos e fala, faça o que eu estou te falando porque eu sei o que é melhor. É verdade. Nem sempre os filhos querem obedecer aquilo que os pais falam, porque os filhos têm no coração de que eles sabem mais. E você, de repente, quando era mais jovem, também pensava assim. Você pensava que você sabia mais que sua mãe e que seu pai. Bom, o povo também age dessa maneira. E eu e você também. Muitas vezes a gente acha que a gente quer ser independente de Deus porque a gente sabe mais. A gente sabe quando Deus tem que responder nossa oração. A gente sabe qual que é a melhor resposta. A gente sabe qual é o tempo. Enfim, a gente sempre acha que está arrasando, né? E que sabe mais do que Deus. Então, aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é que Deus tinha um tempo determinado para cada oferta, para cada festa. E Ele vai dizer exatamente quando e como o povo deveria fazer. A segunda coisa, poxa, por que Deus está repetindo? Queridos, o texto não é claro, mas eu penso em duas coisas. Primeiro, o povo que ia entrar na terra não era o mesmo que estava lá no Sinai. Aquele povo que recebeu a lei do Sinai morreu no deserto porque foi desobediente. Então, esse pessoal que estava entrando eram os filhos, os netos, eles precisavam ouvir essas histórias, eles precisavam ouvir essas leis, precisavam ouvir sobre esses holocaustos, sobre como se aproximar de Deus. E também, não era somente um povo novo, havia uma mudança de liderança. Moisés iria morrer, Josué iria assumir. Então, seja por causa do povo, seja por causa da nova liderança, o Senhor vai lá e repete as instruções a respeito de como se aproximar dele, o que ele estabeleceu para ter comunhão. Porque a gente, quando lê, a gente vê que muitas vezes o Senhor fala, olha, nesse dia não faça nenhum trabalho. O Senhor está falando para descansar, o Senhor está falando para comer na presença dele, o Senhor está falando para viver em comunhão. O Senhor não estava pondo um monte de regra chata, ele estava ao contrário, falando para o pessoal, parem e me adorem, parem e celebrem a colheita, parem e tenham comunhão. Olha que lindo isso, né? Enfim, então a segunda coisa que me chama a atenção é esse cuidado de Deus com os períodos de transição do povo. Pessoas novas, liderança nova, e o Senhor vai dizer, deixa eu repetir para vocês aqui uma coisa importante. Moisés, fala com o povo. Deus cuida de nós. Momentos de transição podem ser difíceis, quando a gente vai assumir uma posição que a gente julga que é mais alta que a nossa, porque pensa só, né, Josué substituindo Moisés, vamos combinar, né, Josué não estava pegando um cargo fácil, né, substituir um líder ruim é fácil, substituir um Moisés, né, talvez ele ficasse com aquela coisa, ó, Senhor, ajuda-me agora, né, e o Senhor vai dizer para ele, seja forte e corajoso, né? Enfim, talvez ele estivesse se sentindo fraco e meio com medo, mas isso aí é papo para outra meditação. Então, aqui o Senhor ele vai repetir, e é como se fosse Deus dizendo, nos momentos de transição, eu estou com vocês. Eu ajudo vocês com aquilo que é novo. Aquilo que é novo, aquilo que é desconhecido para vocês, aquilo que causa medo, aquilo que causa insegurança, vocês não precisam enfrentar sozinhos. Eu estou com vocês. Mudanças muitas vezes trazem desafios maiores do que a gente está acostumado. E tá tudo bem. Nós podemos ser fracos e pequenos, mas o Senhor ele é forte e grande. Então, nós temos um Pai que luta por nós. Assim como o povo tinha o Senhor dos exércitos que estava nas batalhas com eles só perdiam quando faziam besteira, abriam legalidade, desobedeciam, se prostravam a outros deuses, se prostituíam. Se eles fizessem besteira, eles perdiam a batalha.
nós também sabemos que temos um Pai conosco, que está super disposto a nos ajudar nos momentos de transição. Gente, eu estou aplicando esse texto para a minha vida. Você veja se serve para você. Se não faz sentido para você, então você fala, olha, Rita, Deus fala comigo de outra maneira nesse capítulo. E por último, uma coisa que o texto fala comigo é a respeito logo lá do último versículo. Porque no último versículo vai dizer assim, que todos os animais, né, que fossem oferecidos, né, oferta de manjares, holocausto contínuo, né, das libações, etc., tudo deveria ser sem defeito. O Senhor diz, olha, a oferta precisa ser sem defeito. E claro, a gente sabe, pela compreensão da palavra toda, que, claro, o animal a ser oferecido tinha que ser sem defeito, porque ele era uma figura de Jesus, que foi o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem defeito que Deus entregou por nós. Então, isso está, biblicamente, eu compreendo. Mas quando eu aplico para a minha vida, e eu olho para essa palavra, eu penso, uau, quando a gente vai fazer as coisas para Deus, a gente deveria buscar entregar o melhor para o Senhor. Aquilo que é sem defeito. E eu não estou falando como algo religioso. Eu tenho que dar uma coisa perfeita, senão Deus não aceita. Não, gente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da dedicação que a gente faz por amor. Você entende aquilo que você faz por amor e não por obrigação? Não é aquela coisa assim, eu tenho que me vestir bem, senão eu não vou ser bem aceito no lugar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de, porque eu quero honrar esta pessoa, eu vou colocar a minha melhor roupa. Imagina que você vai dar um presente para uma pessoa que você gosta muito, mas essa pessoa é importante para você, não é só porque você gosta muito. Você não vai dar uma caixa de bombom faltando um bombom, um brinco faltando par, um brinco descascado, uma pulseira que já começou a oxidar. Na verdade, a gente quer dar aquilo que é bom, aquilo que é melhor. Quanto mais a pessoa é importante para nós, mais a gente fica com vontade de fazê-la se sentir bem. Essa semana que eu operei das pernas, uma das minhas amigas me mandou um buquê de flores. E, embora a minha linguagem de amor não seja presente, eu confesso que o gesto dessa pessoa fez eu pensar, uau, como é gostoso receber presentes inesperados. Isso manda para nós uma mensagem de você é importante. Eu pensei em você. Em você eu invisto o meu tempo de planejamento e os meus recursos, o meu dinheiro. Então, não é a respeito de ser comprado pelos outros, em nome de Jesus não é isso que eu estou falando. Mas, quando o Senhor fala, me entregue aquilo que é sem defeito, biblicamente, eu sei que tem a ver com Jesus, hein, gente? Não vai achar que eu não sei de Bíblia, eu sei sim. Mas aplicando para a nossa vida, eu fico pensando, a gente deveria oferecer para o Senhor o melhor. O melhor que a gente tem. O melhor que a gente tem pode ser a oferta da viúva, só uma moedinha. O melhor que a gente tem pode ser 5 pães e 2 peixinhos. Eu não estou falando de quantidade, eu não estou falando de valor. Não é assim que Deus olha o coração. Mas eu estou falando da gente olhar e oferecer o nosso melhor. E quando eu falo oferecer a Deus, talvez você possa pensar, nossa, então eu tenho que oferecer a Deus na igreja, eu tenho que ter um ministério. Eu não vejo assim, não. A gente oferece a Deus como pessoa em qualquer lugar que nós estamos. Então, nós temos que ser as melhores pessoas dentro de casa, pedir perdão quando erra, abraçar, elogiar, ser as melhores pessoas no trabalho, ser eficiente, não lesar as pessoas, pedir perdão quando você se expressa de uma maneira ofensiva em relação a uma pessoa que discorda de você numa ideia. Enfim, oferecer o nosso melhor a Deus, eu acho que tem a ver, biblicamente, pelo menos assim eu compreendo, com ser o melhor embaixador de Cristo nessa terra, sabe? Realmente se esforçar para estar cheio do Senhor, para não dar um mau testemunho. E eu acho que é isso, eu paro por aqui. O que você acha? Deus fala com você algo diferente? Se o Senhor fala, posta nos comentários, porque eu realmente gosto de ouvir quando vocês falam alguma coisa que Deus disse diferente. Se não, que Deus fale com você e que você seja muito abençoado com esse podcast. Em nome de Jesus e até a próxima.